Revisão, oitavo ano, capítulo 16, 17 e 18, AV2, terceiro trimestre. Oi, Sassô! Miguel mandou um oi pra Quer ele. mandar um oi também, Miguel? Não? Tá bom. Não tem ninguém. Desculpa. Revisão, então, primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, 1730, na Inglaterra. Indústria têxtil, fabricação de roupas, a utilização do carvão, a queima do carvão produzia energia, as locomotivas também, os trens foram também desenvolvidos durante este período. Os trens eram utilizados como meio de transporte para poder movimentar a matéria-prima. Então, somente a Inglaterra, o único país industrializado durante a primeira revolução. Segunda revolução industrial, nós temos aí as indústrias acabando se expandindo para as demais potências desenvolvidas. Japão, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão, já falei já, né? Agora nós temos como foco de produção os automóveis. Então, grandes indústrias surgem durante este período. GM, Ford, Mercedes, Volkswagen, Toyota, Honda. Nós temos aí a substituição do petróleo, do carvão para o petróleo. Carvão é extremamente poluidor. Tivemos até a cidade aqui de Cubatão, uma das mais poluídas do mundo. Foi substituído então por petróleo. O petróleo também é poluidor, só que comparado com carvão, gera menos poluição. Durante a segunda revolução industrial também foi aplicado o imperialismo, que é um período histórico praticamente uma colonização 2.0. Precisava-se de matéria-prima, retirava-se então principalmente da África e do continente asiático. Então a matéria-prima era levada depois para as potências industriais. E no caso nós tivemos a partilha da África, a divisão do continente africano, assim como dividir pizza, dividiram a África para as nações europeias que precisavam de matéria-prima para suas atividades industriais. Então a partilha da África na Conferência de Berlim, durante o período histórico do imperialismo. Terceira Revolução Industrial. As indústrias agora elas chegam nos países desenvolvidos, 200 anos depois, mais ou menos em 1930. A exemplo do Brasil, recebeu indústrias de fora. Aqui, durante a terceira Revolução Industrial, nós não tivemos invenções, por exemplo, no Brasil. Nós apenas recebemos as indústrias que vieram de fora. Nós temos a automação também durante a terceira Revolução Industrial, onde que as pessoas são substituídas por máquinas. É óbvio que as máquinas produzem muito mais. E nós temos a substituição das fontes de energia. Então, antes era o petróleo, agora o foco, houve um estímulo à energia renovável, limpa, hidrelétrica, solar, eólica, que poluem menos o meio ambiente. Quarta Revolução Industrial. Na quarta Revolução Industrial, nós vivemos atualmente nela, século XXI. Então é tudo muito novo. Inteligência artificial, robôs pensando sozinhos, sistema de Big Data, onde que você pesquisa alguma coisa na internet e começa a aparecer em tudo quanto é rede social tua. Internet das coisas, onde que a internet está interligada com tudo que você possui. Exemplo da Siri, exemplo da Alexa. Liga a luz, liga a televisão. Quem descobriu o Brasil? Então a internet conectada com tudo. Faz uma lasanha, vai lá e produz a lasanha. Deixa eu ver aqui, o que mais? Agora, trabalho por Milton Santos. Milton Santos, ele divide o trabalho num período histórico em 3 grandes fases. A primeira fase é o meio natural, tipo lá pré-histórico, tal, onde que o homem modificava pouco o espaço geográfico. O espaço geográfico é o planeta Terra. Espaço geográfico é o planeta Terra. Então o homem modificava pouco o espaço geográfico, porque ele fazia um trabalho somente para subsistência. Ele alterava somente o espaço local dele. Não tinha um acesso global. Depois nós temos o meio técnico, que surge durante a primeira Revolução Industrial, onde que o homem ele começa a modificar mais esse espaço geográfico, porque as máquinas acabam tendo um alcance maior. Locomotivas, as embarcações começam a alcançar maiores territórios, assim o espaço geográfico começa a ser mais modificado. E por último nós temos o atual, que nós vivenciamos hoje, que é o meio técnico científico informacional, onde que é a fusão da ciência, a tecnologia e a produção industrial, tá? Com as máquinas. Unindo esses 3 elementos, nós temos uma maior modificação do espaço geográfico. Então, o espaço geográfico acaba, se não cuidarmos dele, possivelmente pode se tornar aí o Wall-E, o filme da Disney. Não assistiu, assista, é um filme excelente. Pessoal, nono ano, diminui só um pouquinho só, tá? Por favor.
A DIT é a Divisão Internacional do Trabalho, tá? E nós vamos focar na nova DIT. Na nova DIT, na nova Divisão Internacional do Trabalho, praticamente o trabalho está organizado da seguinte forma. As grandes potências desenvolvidas ficam somente com centros administrativos. Um exemplo, vai surgir lá um Honda Civic modelo 2024. Aí no caso, lá na Honda, que é lá no Japão, é somente um centro administrativo praticamente. A maior parte da produção estão em países subdesenvolvidos, que depois acabam espalhando essa produção para o resto do mundo. Então, de fato, a produção, a retirada da matéria-prima, a utilização dos trabalhadores ficam em países subdesenvolvidos e as potências desenvolvidas ficam com os centros administrativos. A indústria lá de produção, mas comparado aos países subdesenvolvidos, aqui é muito maior. Liberalismo e neoliberalismo. Liberalismo, ele ocorreu aí nos séculos anteriores, onde que havia uma liberdade econômica. Então a burguesia tomava conta de todos os meios de produção. O governo praticamente era nulo durante o período do liberalismo. A burguesia tomando conta da produção não deu certo, porque havia muitos abusos, tanto dos recursos naturais quanto dos trabalhadores. E, no caso, levou a uma superprodução que quebrou a Bolsa de Valores no ano de 1929. Aonde então que teve que se repensar esse modelo liberalista e surgiu então o neoliberalismo, novo. Então nesse neoliberalismo o governo ele toma conta aí, de 30%, 40% do sistema econômico. Então cria-se leis trabalhistas, o governo ele começa a pressionar mais as transações econômicas de importação e exportação, para que não venha a ocorrer abusos, para fazer uma legislação nas condições de trabalho salariais. Então isso é o neoliberalismo, tá bom? Para não ocorrer uma nova quebra da Bolsa de Valores, o governo ele toma conta de parte da produção, parte do sistema econômico, no que se refere à legislação. Cartel. O cartel é uma prática proibida, porém a maior parte das empresas elas acabam realizando essa atuação. O cartel é as empresas se reunindo para poder estipular o preço de um produto. Então se você vai nas Casas Bahia, Magazine Luiza, o que mais aqui que tem de empresa? Acho que já deu para entender, né? Fugiu agora o nome de mais comércio. Americanas, que tá falindo, você quer comprar um celular da Samsung, aí você vai nessas grandes lojas. O preço do aparelho eletrônico, do celular, ele vai ser o mesmo preço em todas as lojas. Então, por que isso acontece? Para que não ocorra uma diferença na margem de lucro entre as grandes empresas. Porque, se uma aumentar o preço, ninguém vai comprar dela. Vai optar por comprar na que vende com preço menor. E aquela que vende com preço menor, ela vai ter uma margem de lucro muito pequena, levando depois, futuramente, a se tornar americanas, com a quebra econômica. Então, elas acabam tabelando o preço dos produtos para que todos venham ganhar com uma mesma margem de lucro. Isso é cartel e é proibido, mas todo mundo faz. Próximo, Fordismo. O Fordismo é um sistema de produção industrial onde que era realizado em esteiras, onde que as pessoas tinham trabalhos flexíveis. Então, uma colocava num dia, numa semana, vamos supor, o Vinícius, na primeira semana dele, ele só colocava os vidros do carro. Na segunda semana, ele fazia a pintura do carro. Na terceira semana, ele colocava as rodas do carro. Então, esse é o sistema fordista, tá? Com produção em massa. O Taylorismo, nós teremos ainda uma produção em massa. No Taylorismo, nós teremos agora trabalhadores com funções específicas. Então, vamos supor, agora o Vinícius no Taylorismo, se ele coloca o volante do carro, se ele trabalhar durante 30 anos na empresa, ele vai colocar durante 30 anos o volante do carro. Qual que é o objetivo disso? Time is money. Então, se ele leva 20 minutos para colocar um volante num carro, no seu primeiro ano de trabalho, quando ele já estiver no seu terceiro ano já de trabalho, né, dentro dessa empresa, ele não vai levar mais 20 minutos, ele vai levar uns 15, uns 12. Então, no caso, se ele leva menos tempo para poder realizar essa tarefa, ele vai, no caso, produzir mais. Então, se ele fazia a função dele de colocar o volante em 40 carros,
no seu terceiro ano, ele vai estar colocando em 60, 70 carros o volante para o carro. Então ele vai estar aumentando a produção, porque o serviço dele vai estar num tempo reduzido, e com o tempo reduzido, gerando mais produção, ele gera uma margem de lucro maior para o dono da empresa. Time is money, tempo é dinheiro. Então isso foi aplicado dentro do Taylorismo. Toyotismo agora. Toyotismo, nós temos aí uma gigantesca automação, onde que as máquinas substituem os trabalhadores. Durante o toyotismo também, as poucas pessoas que elas trabalham, agora elas precisam ter várias funções, saber de muitas coisas, ter várias graduações, porque o mercado de trabalho ele é muito competitivo. Se tem poucas pessoas, porque as máquinas os substituem, esses poucos trabalhadores agora precisam saber um pouco de tudo. Tá? A gente chama isso de autodidata, sabe um pouco de tudo. Durante o toyotismo também nós temos o sistema just in time, para não ocorrer uma superprodução, uma produção em massa. Então, no caso, vamos supor, a Argentina precisa de 100 carros, a GM vai produzir apenas 100 carros, não produz em excesso, para que não venha a ocorrer um acúmulo de produção até estragar os produtos já pré-finalizados aí. Globalização. Então, a globalização é a interligação dos territórios e encurtamento das distâncias. Fizemos até uma atividade, um trabalhozinho sobre globalização. Antes, durante a colonização, em português, para chegar no Brasil, durava 6 meses, mais ou menos, a viagem. Hoje, dura em torno de umas 10 horas. Então, parece que o mundo diminuiu. Não, o mundo continua do mesmo tamanho, só que a tecnologia faz com que nós tenhamos essa sensação. Ou, também, nós temos um outro exemplo da interligação dos territórios. Você aqui no Brasil, através de uma plataforma de streaming lá dos Estados Unidos, que é a Netflix, consegue assistir um dorama lá da Coreia do Sul. Então, no caso, você aqui no Brasil assistindo um dorama da Coreia do Sul de uma plataforma de streaming dos Estados Unidos, que é a Netflix, você está se interligando com esses dois territórios. E isso é globalização. E lembrando que a globalização, ela também é injusta, é desigual, porque quem não tem recurso econômico acaba ficando fora deste processo. Dei até o exemplo aí durante a pandemia, onde que quem tinha um computador bom, tinha uma câmera boa, tinha um fone bom, tinha internet de qualidade, conseguiu ter um acesso de estudo melhor. Aquela pessoa de periferia, onde que tinha só um celularzinho para poder dividir com seus 3 irmãos, e geralmente às vezes até era o celular da mãe que dava para as 3 crianças estudarem, teve uma deficiência gigantesca aí, nos seus estudos. Então, a globalização, ela é injusta, não chega com o mesmo recurso para todas as pessoas, para poder comprar um tênis, para comprar um celular, para poder adquirir um carro, para poder ter bons estudos, para poder ter acesso à cultura. Então, a globalização, infelizmente, ela é desigual. E a gente finaliza aqui a nossa revisão. Um abraço, até mais.